pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, né, dia 28, nós vamos continuar com o mesmo material que nós trabalhamos ontem, ó, caderno 2, quinto ano de língua portuguesa, tá certo? As páginas 6 e 7. Para a gente estudar essas páginas aqui, para a gente fazer essas atividades, nós vamos precisar retomar o texto da página 4. Aí no material de vocês está escrito página 5, mas o texto está na página 4, tá certo? Esse texto vocês já conhecem, eu não vou ler novamente. Foi aquele texto que nós trabalhamos ontem, que se chama A Morte da Onça. Se lembram dele? É aquele texto que fala que a onça estava doente, né? E mesmo depois que ela sarou, ela continuou fingindo que estava doente para conseguir comer os outros animais, não é isso? E para isso ela recebeu a ajuda de outro animal também muito astuto como ela, para conseguir enganar os animais, não foi isso? Então, esse texto é um texto narrativo, ele está dividido em parágrafos, temos aqui o narrador, né? Que é aquela pessoa que conta a história. Temos aqui também os elementos da narrativa que eu coloquei aqui ao lado para vocês, ó. Os elementos da narrativa são enredo, personagens, espaço, clímax, tempo e desfecho. Esse é um texto narrativo, né, que se enquadra no gênero textual fábula, onde os personagens eles têm comportamentos humanos, né, inclusive utilizam da fala. Então, o enredo é o assunto, né? O que foi que aconteceu, né? A onça estava doente, mesmo depois de sarar, ela resolveu fingir, né? Se fingindo de boazinha, que queria despedir dos outros animais, mas na verdade aqui tinha um desejo oculto. Ela queria o quê? Comer, né? Ter os animais como alimento. Então, esse é o enredo da história, é o assunto. Personagens são aquelas pessoas que fazem parte da história. Como aqui é uma fábula, os personagens são animais, não é isso? Espaço é onde ocorreu a história, onde ocorreu a narrativa. Ou é na floresta, ou é na mata, né? Onde ocorreu a narrativa. O tempo é quando. Quando foi que aconteceu isso, né? Às vezes não aparece a data, o dia, nem a hora, mas aparece certa vez, certa noite, era uma vez ou uma tarde, né? Então, isso aí faz parte do tempo. Desfecho é o final da história. Como foi que a história acabou, né? O que foi resolveu? E o clímax é aquele ponto alto, é o ponto de mais tensão na história. Qual é o ponto de mais tensão dessa história? Então, isso é o clímax, tá certo? Então, vocês precisarão desses elementos aqui para vocês fazerem a atividade, tá certo? Então, vamos lá para a atividade da página 6. Está escrito: releia o texto da página 5. Já falei para vocês, aqui tem um erro, não é página 5, é página 4. Esse material veio com esse mesmo erro que tinha o material passado, né? Mas aí sempre eu vou falando para vocês. Então, vocês terão que fazer a leitura do texto, A Morte da Onça, para depois vocês responderem isso aqui, tá bom? A finalidade do texto lido é... O que é finalidade? Já falei aqui várias vezes. É o objetivo, para que ele foi escrito, né? Ele foi escrito para contar uma história, para convencer sobre uma opinião, para descrever um lugar ou para ensinar a fazer algo. 2. Quanto à estrutura, o texto foi escrito em... Esse texto da Morte da Onça foi escrito em versos ou em parágrafos ou em tópicos? Aí vocês escrevam aqui o nome. 3. Vamos compreender melhor o que há em um texto narrativo. Estabeleça a devida relação entre os elementos que compõem um texto narrativo e suas definições. Foi o que eu falei no slide anterior, né? Esses aqui são os elementos da narrativa, ó. Personagens, enredo, espaço, tempo, clímax e desfecho. São esses nomes que vocês vão colocar aqui, ó, nesses espacinhos aqui. Agora, para você saber qual é o nome adequado que você vai colocar, você tem que ler o que está escrito aqui em cada quadrinho, tá certo? Por exemplo, é o assunto principal que direciona os acontecimentos do texto. Isso aqui é o quê? Isso aqui está falando de personagens, está falando de enredo, de espaço, de tempo, de clímax ou de desfecho. Aí você vai escrever aqui, ó, um desses nomes. Terminou o primeiro, você vai ler o segundo. São as pessoas ou animais que agem participando dos acontecimentos do texto. Como é que se dá o nome disso aqui?
É personagem, é enredo, é espaço, é tempo, é clímax ou desfecho. E assim por diante. Vocês terão que ler todos, tá certo? Então, vamos lá. Continuando na mesma página, página 6, está perguntando. Agora responda as questões sobre os elementos que compõem a narrativa lida, né? A narrativa é o texto lido. Em que local se passa a história? Quais foram os principais acontecimentos da história, os acontecimentos mais importantes? Como terminou o texto? Que ensinamento pode ser aprendido ao final? No final da fábula tem sempre uma moral, né, da história, que é ali um ensinamento que a fábula quer passar. Qual é esse ensinamento? 5. Esse texto é do tipo argumentativo, informativo, instrucional, narrativo ou poético. Já falamos aqui várias vezes, né? Aí vocês vão marcar aí. Na página seguinte, que é a página 7, está perguntando, quanto ao gênero, esse texto é classificado como? Como é que se chama o gênero textual em que os personagens são animais que se comportam como humanos? Já falamos várias vezes esse gênero textual, e vocês escrevam o nome aqui. Leia os pares de palavras do texto, circule os substantivos e sublinhe os adjetivos. Então, o que é substantivo? Substantivo é tudo aquilo que tem nome, né? Por exemplo, pia, prato, porta, copo, amigo, primo, tio, estrela, lua. Isso são substantivos, é aquilo que tem nome. E adjetivo são as características. Qual a característica dessa estrela? Essa estrela é cadente. Então, cadente é o adjetivo, você vai passar uma linha embaixo. E estrela é substantivo, então substantivo você vai circular. Lembrando, substantivo é aquilo que tem nome. E adjetivo é uma característica do substantivo. Qual é a característica aqui da amiga? A amiga é calma. Então, calma é o adjetivo, né? A característica, e amiga é o substantivo. Então, leiam aqui com atenção para vocês não se confundirem. Na questão 8, nós trouxemos aqui, ó, alguns substantivos, né? E vocês vão dar características para cada um desses substantivos. Então, aqui já tem céu, qual é a característica do céu? Azul. Nuvens, qual é a característica das nuvens? Brancas. E bolo, daí uma característica para bolo, para aniversário, para lua, para festa, fada, comidas, mãe e bebidas. São características, tá certo? No número 9, temos aqui, né, um gênero textual, um textinho aqui pequenininho, e aí vocês vão ler esse texto e vão ler essas duas questões e marcar um X, tá certo? Agora, nós vamos para a última questão. Eu quero receber todos os textos de todos os alunos, tá certo? Então, vamos lá. Vamos escrever uma continuação para a fábula, A Morte da Onça. Então, A Morte da Onça terminou como... O coelho descobriu a armação da onça, né? Ele percebeu que só tinha as pegadas dos animais no chão entrando, não tinha saindo. Então ele pensou, se eles não saíram, a onça só pode ter comido esses animais, não é isso? Então terminou desse jeito. Então eu quero que vocês abram o caderno de matérias na disciplina de língua portuguesa, façam um cabeçalho e vocês vão continuar a fábula A Morte da Onça. Então vocês terão que fazer do jeito que eu fiz aqui, ó. Tudo bonitinho no caderno. E aí vai copiar esse parágrafo. E o coelho saiu correndo pela floresta, contando o que viu em alto e bom som. E o banquete da onça moribunda acabou. Então, se o coelho contou para os animais o que a onça estava aprontando, o que vocês acham que os animais fizeram com essa onça? Eles se vingaram? O que foi que eles fizeram? Então, vocês vão usar a criatividade para escrever aqui o final desta fábula, tá certo? Eu quero que vocês caprichem bastante, quero letra bonita, bem organizado, e não esqueçam de me mandar. Façam com letra legível, porque às vezes vocês mandam e eu não consigo entender o que vocês escreveram. Então, caprichem bastante, viu? Mandem aí direitinho, façam direitinho e me mandem a atividade. Então, antes de fazer, leia o texto mais uma vez, façam com atenção e capricho. Use sua criatividade para dar o final interessante para a fábula. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima. Tchau, tchau.